Olá, pessoal. Eu sou a Valdicleia. Eu vou pedir desculpa a vocês, porque nesse primeiro momento eu não vou aparecer na apresentação. E, pessoal, a gente decidiu falar sobre a mulher e o trabalho. As integrantes são Amanda Arlinda da Silva, Amanda Queiroga dos Santos, Luana Alves de Carvalho e Valdicleia de Souza Dias. E nós vamos trazer para vocês uma breve introdução. Depois vamos falar sobre a mulher, a sociedade e o trabalho, como se dá essa relação, gênero, e aí vamos entrar em assuntos mais específicos: gênero e o trabalho, a mulher negra e o mercado de trabalho, a dupla jornada da mulher. Vamos trazer uma conclusão e as referências. Então, pessoal, a gente sabe, né, que o trabalho ele é muito importante na construção do homem, né? Quando a gente executa o trabalho, a gente constrói nós mesmos e a sociedade. Só que como a gente tem estudado, né, o capitalismo, os modelos de trabalho capitalistas, eles retiram essa possibilidade da criação livre do trabalho, né, e da ação livre e acabam criando que e aí é um modelo que adoece, né? Então a gente sofre uma constante opressão no trabalho. E todos nós sofremos com isso, né? Homens e mulheres. Mas as mulheres, além dessa opressão, né? Todos no trabalho passam por ela, as mulheres sofrem opressão o tempo inteiro dentro da sociedade. Seja com a família, seja na escola, na faculdade e dentro do ambiente de trabalho, né? É uma opressão constante que nós sofremos e uma pressão constante também. Viver assim é uma pressão constante, né? É, por conta dessa sociedade machista e patriarcalista em que a gente vive. E aí, se a gente for pensar, né, de onde vem isso? Então, fazendo uma breve análise histórica, alguns estudiosos vão dizer que isso surgiu na Idade Média, por influência da Igreja. Só que buscando uma visão mais Carlos Platino, ele vai dizer que o patriarcado e o machismo, eles começaram a surgir ainda na Idade Antiga, de uma forma mais forte, e ali no período da Antiguidade Clássica, ali com os filósofos, as ideias filosóficas que iam pautar a sociedade que a gente tem até hoje. E aí ele traz que a mulher ela era vista como a como o símbolo da fertilidade, né? Havia uma compreensão de que a fertilidade ela era dependia completamente exclusivamente da mulher. Só que aí os homens perceberam que o que, que acontecia? Um homem conseguia engravidar várias mulheres de uma vez. De uma vez assim, né? Vocês entenderam. Enquanto a mulher, ela tinha um ou dois filhos por vez. E aí começou essa ideia de que o homem seria a verdadeira fonte da fertilidade. E aí começou a se construir de paradigma, né, que seria esse paradigma que sustenta a sociedade machista e patriarcal. Começaram a se construir vários pensamentos sobre dominação, a ideia de que existe um lado dominante e um lado dominado. Então, começou a se pensar que o homem ele era superior à mulher, né? Então, começou a trazer essa ideia de dominação do homem sobre a mulher. Começou a se construir nessa época aquelas ideias de que o homem seria o ser perfeito e a mulher seria
o ser imperfeito, né? Comparando os nossos órgãos reprodutivos com os masculinos, né? Ovários com testículos e que falam, né, que a mulher ser incompleta. E outras categorias de dominação, né? Começou a se pensar, por exemplo, a dominação da sociedade sobre a natureza, né? Que a sociedade deveria controlar a natureza, os fenômenos naturais, o máximo possível, não ficar à mercê da natureza. Também a questão da razão em detrimento da emoção e da intuição, que eram características já atribuídas ao feminino. E aí começou a se ter a ideia de que tudo que devia ser dominado era inferior. Então, já nessa idade, nessa época, começou a se ter a visão de que a mulher, a natureza e a intuição e as emoções seriam inferiores ao homem, à sociedade e à razão. E é uma coisa que, pessoal, que são estigmas que a nossa sociedade traz até hoje. Aí depois a gente chega na Idade Média e isso vai ser ainda mais reforçado, porque é a época que chega, né, a igreja de maneira muito forte e a igreja acaba ditando, né, o que é certo, o que é errado, né? Todo mundo queria ir para o céu. Tem até umas teorias baseadas no Jung, que eu gosto bastante, que dizem o que eles fizeram foi retirar que o divino no homem. E eles retiraram o divino do homem para ser visto como algo que é alcançado, quando na verdade já estava no homem. E eles trazem essas concepções da Bíblia da mulher como um ser submisso, que devia ser submisso, que pertencia ao pai, que pertencia ao marido, aos irmãos. Isso não é para falar mal da religião, né, pessoal? Porque são questões pessoais, né? Essa questão religiosa, e também a gente pode escolher usar o lado bom ou ruim das coisas. Infelizmente, nessa época, pegaram essas conotações negativas, né? Então, tem essa ideia da mulher cada vez mais submissa, que cada vez mais do marido, dos filhos. E também, só que já nessa época, algumas mulheres tinham que trabalhar, né? Porque sempre existem pessoas que vão precisar trabalhar. As pessoas muito pobres. E aí, algumas mulheres dessa época começaram a como curandeiras. E elas foram tidas como bruxas, né? Infelizmente, a gente sabe o final da história. Porque tudo que não estava no padrão não era aceitado, né? E tinha que ser parado. Então, enfim. Aí teve então esse reforço dessa ideia de dominação do homem sobre a mulher. E a gente chega na Era Moderna. Na Era Moderna, a gente começa a ter a necessidade das mulheres irem trabalhar por conta das guerras, né? O marido estava na guerra ou ele tinha morrido na guerra e as mulheres precisaram sair para trabalhar. E aí chega também o capitalismo. E aí chega a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, tem essa demanda maior de mão de obra, né? E o que acontece? O capitalismo não tinha a intenção de reforçar essa questão, né, machista. Mas o capitalismo percebeu que para ele era benéfico manter isso e aproveitar, é, é, se aproveitar disso, usando a mão de obra feminina como a mão de obra mais barata. Então, o capitalismo se aproveitou disso e acabou reforçando ao aproveitar essa obra mais barata. E as mulheres sofreram muito, porque
Naquela época o assédio era gigante. As mulheres sofriam abuso, estupro constantemente, porque elas entendiam, primeiro, né, pessoal, que não se falava sobre isso. Que se a mulher falasse, era absurdo o que podia acontecer com ela, né? Inclusive morrer por conta disso. E ela entendia que ela tinha que se submeter àquilo para conseguir manter o trabalho. E fora isso, mesmo quando o marido voltava, retornava para casa, os afazeres, né, o trabalho de casa e o trabalho, né, do cuidado com os filhos, porque é um trabalho que demanda muito esforço também, é realmente um trabalho, continuava com a mulher, né? E a gente, é engraçado porque já faz tanto tempo e o pensamento é o mesmo, né? A gente vem lutando para desconstruir isso, mas ainda temos um caminho bem longo pela frente. Então, pessoal, tudo isso faz a gente chegar na sociedade que a gente tem hoje, né? Uma sociedade que enxerga a mulher, tanto no ambiente social como no ambiente de trabalho, de uma forma sexista, racista e discriminatória. Porque tudo que não é o homem e o padrão que ele representa é inferior, né? A mulher ainda é vista como um objeto, né? Sexual, na maioria das vezes. Essa concepção de inferioridade também intelectual, mesmo quando a mulher tem uma formação mais completa, né? Mesmo hoje que as mulheres têm uma formação superior maior. E aí a questão do racismo que a Amanda vai falar, discriminação que a Luana vai trazer também. E dentro dessa questão da discriminação, tem também a discriminação por conta, né, que eu queria falar um pouco aqui, que é a questão da maternidade, né? Que a Amanda, que vai falar sobre a jornada dupla, me deu permissão para falar um pouco sobre isso, que as mães têm uma jornada, né, tripla. Ela cuida do filho. Eu já passei por isso, em situações, e já ouvi também de algumas conhecidas e amigas. E é impressionante como as pessoas te julgam por você ter um filho, né? Porque elas acham que por você ser mãe, você não vai se dedicar tanto ao trabalho, que se seu filho ficar doente, você tiver que cuidar dele, isso é uma coisa negativa, né? E já o pai que abandona, não tem problema nenhum, porque ele não tem a responsabilidade do filho. Eles não estão preocupados com o pai que abandona, mas estão preocupados com a mãe que cuida, que se preocupa. E quando, na verdade, eles tinham que entender que, ainda mais no caso de uma mãe, ainda mais a mãe solo, que é uma realidade muito grande aqui no Brasil, e uma mãe solo de classe baixa, vai trabalhar, assim, da melhor forma possível, né? Eu não posso dizer por todas, mas eu acho que pela a maioria, ela vai dar o seu melhor, porque ela tem uma vida para criar, ela tem uma criança, né, para, inclusive, às vezes tirar dessa situação que ela viveu. Então, é uma discriminação, é uma coisa muito boba, sabe? Não faz sentido, é realmente por conta dessa construção machista e patriarcalista que discrimina a mulher. E tem coisas que, se a gente for parar para pensar, não faz nem sentido, sabe? Mas então a gente tem essa sociedade que vai exercer esses vários tipos de opressão sobre a mulher o tempo todo, inclusive no ambiente de trabalho. E aí, pessoal, lá no século XIX, a gente começa a ter os movimentos feministas, né? Assim, as lutas das mulheres de uma maneira mais acentuada. Tinham antes, né? Mas aí passaram a ser de uma maneira mais acentuada. Começaram ali, dá para a gente destacar a Revolução Francesa, né? Eles tiveram um papel fundamental
na Revolução Francesa. E aí, mesmo tendo esse papel fundamental, lá no final elas perceberam que elas não iam ter os mesmos direitos. Apesar de ter lutado ali lado a lado, terem sido muito importantes lá. E aí elas perceberam que elas precisavam travar sua própria luta também contra esse sistema que utilizaria delas quando precisasse, mas que depois as deixaria de lado. E aí, com o passar do tempo, a gente vai ter vários movimentos feministas, né? E aí a gente vai ter o feminismo começa, né? As mulheres brancas de classe média que querem ir trabalhar, que querem estudar. A gente tem também o movimento feminista que foca na questão da classe social. E aí a gente tem o feminismo negro, que vai falar, olha, tem sim, tem, né, mulheres que passam por opressões que são justificadas pela questão do gênero e da classe social, só que também que passam por opressão por questão da raça. Então, aí elas vão trazer o conceito da interseccionalidade, que Ferreira e Nunes definem como um termo que se refere às opressões cruzadas e convergentes na reprodução das desigualdades. Então, algumas mulheres vão sofrer várias categorias de opressão ali, simultaneamente. Não há como dizer que uma categoria é pior do que a outra, mas algumas mulheres vão sofrer várias categorias de opressão. E tudo isso compromete, né, a mobilidade social e um dos discursos usados, né, para isso é o da meritocracia, né? Ele acaba muitas vezes camuflando, tentando camuflar esse machismo e o patriarcalismo. E por isso a gente tem que falar também sobre ele. Porque a meritocracia chega e fala, consegue quem é o melhor. Mas não é bem assim, né, pessoal? Diante de tudo isso que a gente trouxe, acho que fica claro que a mulher, ela tá, assim, lutando constantemente pela sua vida, pela sua saúde mental mesmo. E às vezes o esforço que ela faz para estudar, né, mas dependendo da classe dela, da raça dela, é um esforço assim gigantesco para trabalhar também. E essas mulheres quase não chegam no cargo de liderança. Quando elas chegam, aí elas ainda passam pelo que a gente chama de teto de vidro. Elas estão sujeitas, o que que é isso? Elas estão sujeitas o tempo inteiro a ouvir que elas cometeram, se elas cometem um pequeno erro, elas vão ouvir que elas cometeram porque são mulheres, né? Tudo é porque é mulher, né? Porque se fosse homem, às vezes o mesmo erro cometido por um homem não é nem percebido, as pessoas deixam pra lá, mas por ser uma mulher, né? E aí, com tudo isso que a gente traz, a gente chega nesses dados aqui. Vou pensar, e as consequências disso, né? Além da consequência emocional, é claro, do adoecimento mesmo, da carga emocional que é muito pesada, aí a gente trouxe alguns dados aqui do IBGE de 2019, que foram divulgados esse ano, e que mostram que as mulheres ganham 77,7% dos salários dos homens. Isso em 2021. Pessoal, há algumas décadas, poucas décadas atrás, as mulheres ganhavam 55%, mais ou menos, do salário dos homens, pouco tempo atrás. E em cargos mais elevados, as mulheres chegam a ganhar 61,9%. Ou seja, quanto maior o cargo, maior a diferença. E aí vem aquela questão do teto de vidro que a gente falou, né? E também a questão de achar que a mulher é inferior. E 26,1% dessas mulheres possuem ensino superior, contra 18,3% dos homens. Então, mesmo tendo mais escolaridade,
a gente ainda não consegue esses cargos, né, que demandam maior escolaridade. E aí vem um dado bem triste do Fórum Econômico Mundial, 2019 também, que é uma pesquisa feita em mais de 150 países, ele, questões políticas, econômicas, enfim, várias questões, né? E aí chegaram à conclusão de que a igualdade chegará em 257 anos. Então, assim, pessoal, hoje 254, né? Fazem 3 anos. Não, né, gente? 255. Então, assim, é um dado bem triste, né? E estava vendo uma palestra que foi até feita pelo Observatório Café, a palestra do Alex, acho que está até disponível lá. E foi uma coisa que eu nunca pensei, pessoal. E eu percebi o quanto que era importante aquilo e eu conversei com várias pessoas, assim, imediatamente, depois que eu percebi a importância de falar sobre aquilo. E nós mulheres estamos lutando muito para mudar essa realidade, sabe? A gente luta pela igualdade. E a gente só quer que esse salário aqui chegue a 100%, sabe? Porque é o nosso direito. A gente quer que essa diferença que mude para mulheres negras. A gente quer que o acesso ao ensino superior, a gente quer que os homens tenham o mesmo acesso, mas a gente quer ter as mesmas oportunidades, sabe? E não é uma coisa assim, sabe? É surreal, devia ser o normal. E aí nessa palestra ele falou uma coisa que é preciso que os homens, vocês meninos também, busquem estudar sobre o machismo, sobre como a estrutura é erguida, é mantida, é vista por vocês, para vocês desconstruírem daí também, sabe? Ainda mais porque vocês estão, queiram ou não, no topo dessa estrutura que que continua, tipo, exercendo muita pressão sobre nós, continua nos adoecendo, que continua trazendo essa desigualdade. E é preciso, sabe? É muito interessante que vocês façam esse exercício também. Isso também como o machismo afeta vocês, né? Porque também é uma carga pesada. Muitas vezes carregar, né, esses padrões que vocês têm que manter o tempo todo e tal. Mas ainda mais para nós, né? Porque o machismo e o patriarcalismo, eles nos matam, né, pessoal? Não é uma coisa, não é uma brincadeira, né? E, e aí, o que que a gente pode fazer sobre isso, sabe? A gente pode agir, às vezes, no dia a dia mesmo, sabe? Desconstruir pequenas coisas, não precisa comprar uma briga gigante, sabe? Se você não consegue fazer isso. Mas a gente vai falar um pouco mais disso lá pra frente. E agora a Luana vai continuar falando sobre gênero e o trabalho. Olá, turma, tudo bem? Antes de começar aqui a apresentação, eu queria dizer que a gente dividiu algumas vivências que pudessem ser faladas em cada integrante do grupo, relacionado à temática que a gente escolheu, que foi a mulher e o trabalho. Eu fiquei responsável por trazer aqui algumas informações sobre a questão do gênero e do trabalho, ou seja, do gênero que abrange toda a comunidade LGBTQIA+, dentro do mercado. Claro que aqui a gente quer dar um foco, né, sobre a questão da lesbofobia, da bifobia, da transfobia e todas as barreiras que acontecem com a comunidade dentro do mercado de trabalho. Então, eu vou apresentar aqui para vocês para que a gente comece a conversar um pouco sobre isso. Vou apresentar aqui minha tela. Aí. Bom, vamos lá. Em 1990, a homossexualidade foi excluída da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde. Ou seja,
Só em 1990 que isso foi excluído, porque antes era realmente dado como uma doença no Brasil pela Organização Mundial da Saúde. Não sei se você sabe, mas é uma informação muito relevante e muito triste de que o Brasil é um dos países que mais mata LGBTs no mundo. A população LGBT não possui uma constituição específica para tratar de seus interesses. A gente sabe que nos últimos anos existe um reconhecimento maior de direitos, a gente pode dizer, por exemplo, como reconhecimento de união estável, alteração de nome e classificação de gênero por pessoas transexuais, por exemplo, mas que ainda assim todos esses avanços vão a passos muito lentos. E quando a gente entra na discussão sobre esses desafios e barreiras dentro do mercado de trabalho, a gente percebe que, apesar de ser um tema que tem sido discutido há anos e cada vez mais vem sendo discutido, ainda é uma situação com muito desafio e com muita coisa a ser resolvida e para ser rompida dentro disso, né? Bom, as empresas recentemente deram seus primeiros passos na realização de ações significativas à comunidade. Então, hoje a gente percebe que existem mais espaços, tanto para discussão quanto para vagas para a comunidade LGBT trabalhar dentro do mercado de trabalho. Mas ainda assim, os profissionais continuam se preocupando em revelar sua sexualidade dentro do ambiente de trabalho, o que é algo extremamente triste. Você pensar que você tem que ter esse tipo de preocupação, tanto dentro da empresa, pela cultura da empresa, quanto também pelos seus colegas de trabalho, né? Uma pesquisa feita pela empresa Elancers mostra que 20% das empresas brasileiras não contratam gays, lésbicas, travestis, transexuais em razão da sua orientação sexual e identidade de gênero. E 11% delas só contratariam se o candidato não ocupasse cargos de níveis superiores. Então, é muito aquela discussão que a gente tem hoje, que esse espaço é muito mais aberto, é mais falado, realmente as empresas hoje dizem que abraçam a causa, mas ainda assim, quando você coloca numa pirâmide hierárquica, a gente vê que boa parte dessas pessoas estão alocadas na base e que raramente elas conseguem subir para cargos maiores, níveis maiores dentro da empresa. Alguns números aqui, eu trouxe até uma pesquisa que foi feita no LinkedIn, que diz que 35% das pessoas LGBTQIA+, dizem já ter sofrido discriminação no ambiente de trabalho. 33% das empresas brasileiras não contratariam pessoas LGBTs para cargos de chefia, assim como foi falado anteriormente. 61% dos funcionários LGBTQIA+, no Brasil optam por esconder a sexualidade de colegas e gestores, e 90% de travestis estão se prostituindo por não terem conseguido emprego, mesmo com bons currículos. Aqui é um tema muito importante de ser destacado, como que a questão dos transexuais e dos travestis, que a porcentagem deles na prostituição é enorme, e isso aumenta ainda mais, entra num limbo ainda maior de discriminação. É importante a gente ressaltar que essas pessoas não estão na prostituição porque elas querem, elas estão na prostituição realmente porque elas não têm espaço para trabalhar, para conseguir seu sustento, então vira realmente uma questão de necessidade mesmo, de sobrevivência, o que é muito triste, muito, muito triste, e que ainda acontece muito no Brasil. Bom, aqui eu trouxe algumas informações que existem relatos de pessoas da própria comunidade e de pesquisadores que estudam o tema que mostram que a maioria delas, né, que são os transexuais e as travestis, não tem nem mesmo oportunidade de participar de uma entrevista de emprego por conta da transfobia. E ainda assim, essas que conseguem passar pela entrevista e que conseguem um emprego ainda lidam com muito preconceito e muita discriminação, tanto dos colegas de trabalho, quanto às vezes até pela cultura da empresa, que é muito enraizada dentro de questões tradicionais e que vem a todo momento com aquela discriminação. E, infelizmente, isso acaba entrando na questão do abandono do emprego. Então, os dados ficam ainda maiores sobre essa questão de não conseguir o emprego, porque as poucas que conseguem chegar a esse nível de entrar no emprego, às vezes não conseguem se manter no emprego por tudo que passam todos os dias naquele ambiente. Aqui eu trouxe a imagem de uma campanha que foi feita pela Prefeitura de Pernambuco para poder apoiar a contratação
de transexuais no mercado de trabalho, chamado O Trabalho Transforma. E aqui eu coloquei também sobre a Duda Salabert, para quem não conhece, até uma indicação para quem tem interesse. Tive o prazer de conhecer a Duda numa palestra em 2018, inclusive na UFOP, que foi incrível. A Duda, ela é ativista, vegana, professora de literatura, travesti, transexual, e hoje ela é vereadora em Belo Horizonte, inclusive foi a vereadora mais votada de Belo Horizonte, com cerca de 38 mil votos. E ela fala muito sobre a questão das travestis e das transexuais. Ela, inclusive, é uma das criadoras da ONG Transveste, que ajuda transexuais a entrarem dentro do mercado de trabalho, dá oportunidade para que elas possam estudar, para que elas saiam da prostituição e que, enfim, arrecadam doações e que dão realmente espaço e voz para as transexuais. E eu acho interessante colocar isso aqui, porque hoje ela é uma vereadora, então ela realmente consegue dar voz a isso, ou está tentando todos os dias dar voz a isso. Antes era uma professora, inclusive, de literatura de um cursinho privado em Belo Horizonte, um dos melhores cursinhos, mas que atualmente ela foi demitida, justamente por questão de transfobia, até dos pais dos alunos, e enfim. Para quem quiser a dica, a Duda é uma pessoa incrível de se seguir no Instagram, nas redes sociais, e traz sempre informações muito relevantes para quem quer se informar sobre o tema. E aqui eu trouxe também uma pesquisa que foi feita pela consultoria de engajamento, a Santo Caos, que foi feita por 230 profissionais LGBTQIA+, de 14 estados brasileiros, entre 18 e 50 anos, e mostrou que 41% dos gays afirmam ter sofrido discriminação por sua orientação sexual ou identidade de gênero no ambiente de trabalho, 33% das empresas brasileiras não contratariam pessoas LGBTQIA+, para cargos de liderança, e 61% dos funcionários LGBTQIA+, no Brasil optam realmente por esconder a sexualidade de colegas e gestores. Então, a gente consegue perceber que todos esses dados são sempre muito altos, né? E aqui eu trouxe algumas questões de benefícios sobre a diversidade dentro do mercado de trabalho, até no sentido de propor mudança nisso mesmo, né? A diversidade, ela traz novos parâmetros de criatividade e de inovação para a empresa, além de gerar maior produtividade, maior vantagem competitiva e lucratividade, além de ser também um ótimo ponto para a gestão, né? Assim, se tratando do capitalismo, de todos os benefícios que isso possa trazer financeiramente, a diversidade, ela traz realmente uma segurança maior para se gerir crises, tomar decisões que sejam pautadas realmente na diversidade da sociedade, para que isso afete menos pessoas. Então, de todas as formas, é comprovado que ter a comunidade LGBT dentro de cargos de liderança e também dentro do mercado de trabalho, em todas as áreas possíveis, é o mais interessante a se fazer e a abrir espaço. O que não tinha que ser nem lembrado, né? Mas que é importante a gente apertar nessa tecla sempre. Há estudos que apontam que companhias com pessoas LGBTQIA+, em cargos de alto escalão têm uma performance 61% maior em comparação a empresas sem profissional de diferentes orientações sexuais, principalmente em áreas como responsabilidade social corporativa, práticas de RH e qualidade da força de trabalho. Bom, então aqui eu trouxe até como uma proposta de, não intervenção, mas de reflexão, que nós que seremos futuros gestores e administradores que estamos para formar, de pensar sobre essa questão da inclusão e da diversidade dentro do mercado de trabalho e o que a gente pode fazer para reverter isso, né? E eu acho que é muito importante a gente pensar em rever o quadro de gestores e considerar uma liderança LGBTQIA+, que represente a comunidade e que tenha um posicionamento ativo. Eu acho que a gente tem que pensar muito na diferença que a gente pode fazer no mundo, não necessariamente numa diferença macro, né, porque a gente sabe que não tem como a gente mudar o mundo por completo, mas mudar, às vezes, situações micro mesmo, em que a gente faz parte, em que a gente possa realmente dar voz a lutas que já deveriam ter sido dadas a tempo, e que podem fazer muita diferença na organização. É isso, obrigada.
Boa noite. Meu nome é Amanda Arlinda e eu vou dar continuidade no nosso tema, a mulher e o mercado de trabalho. Bom, eu vou falar um pouquinho da situação da mulher negra. Qual é a atual situação dessa mulher e quais que são as razões pela qual ela se encontra estagnada à base da pirâmide social. Muitos dos lugares ocupados pelas mulheres negras atualmente provêm do período da escravidão. Durante esse período, a mulher negra ela era vista sobre dois aspectos. Quando ela podia ser, quando ela tinha uma vida fértil, que ela podia, além de trabalhar na casa dos senhores, cuidar dos seus filhos, ela podia gerar vidas, ela era vista como uma unidade produtiva, ou seja, ela era vista como se fosse uma máquina de gerar escravos. Então, nesse ponto, ela era vista por um viés econômico. Era viável ter essa mulher na ter essa mulher, né, na casa dos senhores, visto que a capacidade dela ter novos filhos era bem visto economicamente para os seus senhores. Quando ela já não era mais uma mulher fértil, ela ia trabalhar nos campos de algodão. Isso ocorreu principalmente nos estados sul, onde a escravidão era mais forte e os campos de algodão, eles eram povoados tanto por homens negros como por mulheres. Geralmente, muitas das mulheres começavam a trabalhar nesses campos ainda na sua infância, até ela conseguir a idade de poder estar trabalhando na casa dos seus senhores. Havia um estigma muito grande de inferioridade dessa mulher. Era como se o seu intelecto não existisse. Ela era vista apenas como unidade produtiva. Ela não tinha pensamentos, ela não tinha vontades e ela não tinha nenhum tipo de desejo. Bom, como eu disse, essa mulher ela era inserida, né, em cargas de trabalhos extenuantes, fazendo muitas vezes trabalhos braçais. Quando elas estavam trabalhando nesses campos, elas eram vistas como desprovidas de gênero. Então, não havia essa divisão de o que era trabalho para homem e o que era trabalho para mulher. Ela tinha que executar os mesmos trabalhos que os homens executavam durante esse período. Havia também um viés sexista, onde a figura da mulher negra ela era desmerecida, e foi durante essa visão sexista que ocorriam muitos casos de assédios, de abusos, o surgimento de muitos termos que são usualmente utilizados para falar sobre a mulher negra, como, por exemplo, o termo mulata, que provém desse período, onde esse termo era usado para designar, né, as escravas que eram provenientes dos estupros dos patrões com as empregadas. E aí, essa visão sexista, ela veio desse período e muitas vezes ela se mantém durante a atualidade e muitas mulheres negras enfrentam as situações de assédio. Pode passar, mãe. Eu quis trazer um exemplo para exemplificar essa situação, né, de escravidão, porque muitas pessoas acreditam que a escravidão ela cessou com a abolição da escravatura, mas não. O que era uma escravidão expressa, hoje em dia a gente pode dizer que é uma escravidão contemporânea, muitas vezes velada, mas ela permanece nos dias atuais, como foi o caso da Madalena, que foi um caso que repercutiu muito na mídia no ano de 2021, onde a Madalena, ela junto com a família, né, ela chegou na casa de umas pessoas, né, brancas, que tinham uma classe social estável e que prometeram adotar a Madalena e dar para ela uma vida melhor. Como os pais dela não tinham uma condição de cuidar delas e dos irmãos dela, os pais delas deram ela, né, para ser adotada, com essa promessa de vida melhor, e a Madalena, ela foi escravizada. Ela foi adotada aos 8 anos e trabalhou ao longo da sua vida, sem receber férias, sem receber nenhum tipo de salário.
o salário que era da Madalena foi utilizado para custear a faculdade dos filhos dessas pessoas que a adotaram, e ela vivia em constante escravidão. Os vizinhos falavam, né, que ela era muito tímida, ela não tinha liberdade para conversar com as pessoas, ela não podia deixar o cabelo crescer. Ela nunca teve essa vivência natural que as crianças têm, de ir para a escola, de conviver com as pessoas, de ter uma vida social. Ela nunca teve isso, ela foi privada disso durante toda a sua vida. E para ela era uma coisa natural, porque ela não tinha outro conhecimento, ela não via um mundo além daquilo ali. E as pessoas utilizaram do poder que tinha sobre ela para conseguir, né, que ela aceitasse essa situação, tendo como principal fator, né, de coerção, essa ideia de pertencimento, de família, que na verdade não existia, mas eles frisavam isso o tempo inteiro, que eles foram as únicas pessoas que olharam para ela no momento que ela precisava, e com isso eles conseguiam que ela permanecesse nessa situação estável, sem conseguir, né, buscar por ajuda. Pode passar. A situação que foi enfrentada pela Madalena é uma situação muito atual. Ainda que as pessoas não conheçam, ocorre muito em muitos lares. Como eu disse, essa herança escravocrata, onde a mulher negra ela passa a ocupar esses postos de trabalho que não tem prestígio, como principalmente o trabalho doméstico, né? Quando ocorreu a abolição da escravatura, muitas famílias, mulheres negras, homens, eles não tinham o que fazer, porque foi feito, né, esse pacto onde a escravidão ela foi cessada, mas não foi dado nenhum tipo de amparo para essas pessoas, não foi dado estudo, não foi dado qualificação, e por isso elas não tinham uma outra opção. E elas começaram a se inserir no trabalho doméstico. Nos dias atuais, essa é uma realidade muito presente, tendo em vista que a maioria das pessoas, das mulheres que ocupam cargos de trabalho doméstico são mulheres negras, tendo em vista que o acesso à educação é mais precário, e por isso essas mulheres elas permanecem estagnadas numa base social, elas ficam estratificadas nessa base, tendo em vista que nessa base o topo é constituído por homens brancos, que são dotados da maior parte dos privilégios, abaixo desses homens tem as mulheres brancas, que ainda que sofram com a questão do gênero, elas têm todo um privilégio em função da sua raça, os homens negros, onde a raça, ela passa, o gênero junto com a raça passa a ser superior, e por isso a mulher negra acaba ficando na base. Por isso essas mulheres, elas acabam utilizando de postos de trabalhos precários, sem prestígio e sem merecimento. Dentre essas mulheres que se encontram os maiores índices de desemprego, como eu disse, pela falta de qualificação e a falta de oportunidade, essas mulheres, elas encontram uma maior dificuldade para se inserir no mercado de trabalho. Quando há um processo de escala de promoção, essas mulheres são as últimas, porque ainda que elas se esforcem 2 vezes mais que as mulheres brancas, que os homens, mesmo assim, quando é feita uma escala de promoção, a sua qualificação ela não possui visibilidade. Além disso, ela possui um acesso precário a ambientes educacionais, tendo em vista que elas se inserem no trabalho mais cedo, tendo em vista esse trabalho precarizado, muitas vezes elas abrem mão de entrar em ambientes educacionais para conseguir manter a sua família. Além disso, elas possuem os menores índices de acesso a programas de pós-graduação. E por essa razão, muitas vezes as suas discussões, elas são silenciadas por não terem representatividade nesses espaços. Ainda que uma pequena parcela dessas mulheres consigam se inserir em ambientes universitários e de pós-graduação, quando elas chegam e não têm uma representatividade, as discussões delas não são levadas em consideração.
tendo em vista que ainda que elas argumentem, elas não têm um amparo educacional para fundamentar as pesquisas que elas possam vir a fazer. E aí, muito tem se discutido, né, sobre a situação da mulher no mercado de trabalho, como tem crescido, né, essa busca pela valorização da mulher e da atividade que ela exerce, mas a gente pensa, quando a gente fala da mulher, que mulher que a gente está falando? Será que a gente fala de todas as mulheres? Será que as oportunidades são as mesmas? Não, não são. Ainda que tenha a questão de gênero, que a mulher tem que lutar constantemente, ela tem inúmeros fatores, como machismo, sexismo e mito da incapacidade intelectual e o racismo, para contribuir para que ela não consiga alcançar esses espaços de poder. Pode passar. E aí eu trouxe aqui bem rapidinho alguns exemplos, né, de mulheres que contrariaram as estatísticas, elas foram em busca de um futuro melhor, de uma posição, e aí a gente tem a Jaqueline Góes, que foi uma cientista, né, que ela é nordestina, e ela coordenou a equipe que sequenciou o genoma do coronavírus. A gente tem também a Heloísa Helena, que ela é conhecida como a Zika, e ela foi fundadora do Instituto de Beleza Natural, que durante o processo, né, de constituição do salão dela, ela trabalhava como empregada doméstica e fazia testes capilares, e foi assim que o salão dela ficou reconhecido como um dos maiores e mais renomados da área da beleza afro. E, por fim, eu trouxe aqui a Madame C.J. Walker, né, que foi a primeira mulher negra dos Estados Unidos a ficar milionária, atualmente saiu uma série sobre ela na Netflix, né, que conta a história dessa mulher que ficou órfã dos pais, né, ainda na infância, e aí, em função dos diversos problemas que ela encontrou ao longo da sua vida, ela começou a trabalhar como empregada doméstica. No entanto, o contato com os produtos químicos ocasionaram a ela um problema capilar, e aí ela precisou buscar ajuda com a sua patroa, só que ela viu, né, nesse produto um produto potencial para ser comercializado. No entanto, devido à sua condição de mulher negra, ela foi desmerecida. Só que ela contrariou essas estatísticas e conseguiu se tornar a primeira mulher milionária nos Estados Unidos. It's time to tell my story. Seems like I was born to struggle. After a while, I guess I just lost hope. That's when my hair started falling out. I'm going to help you. My hair grew back, and so did my confidence. Maybe I could sell your product. I don't think sales is for you. Colored women will do anything to look like me, even if deep down they know they can't. I ain't gonna let you keep beating up on yourself, yeah? From now on, I'm doing my own hair, making my own hair grow. Come on. Missy, I don't take orders no more. Lincoln freed me 40 years back. That's why I'm gonna pay you. And that's why you're my favorite daughter-in-law. Sisters, let's talk about hair. They put us down, tell us we're ugly, make us feel ugly. Wonderful hair leads to wonderful opportunities. Mama. You sure on to something. You can call me Queen. I want a whole line of products, which is why I want to open my own factory. There's such a thing as growing too fast. We live in a man's world. It's just not our place. I didn't come here to make sandwiches. I came here to do business. Oh, I know. What you gonna do now, Sarah? Don't let nobody steal your dream, Mama. We need a plan B.
I'm not going back to laundry. Now, we done all made sacrifices. You gonna do what's best for this family. Hair is beauty. Hair is power. Damn, Sarah, how big you wanna be? Big. Carnegie, Ford, and Rockefeller put together. I'm a ruler, yeah, yeah. We gotta work harder. Be smarter. And dream big. I'm a ruler, yeah. Boa noite, meu nome é Amanda Queiroga e dando continuidade ao assunto, eu vou falar sobre a mulher e sua jornada tripla de trabalho. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu vou falar sobre alguns pontos que eu achei interessante mencionar. O primeiro é que quando a mulher ela decide entrar no mercado de trabalho, ela sofre uma dupla opressão, que é a respeito do seu gênero, por o sexo feminino ele ser sempre diminuído em relação ao homem e em relação à sua classe. Quanto mais alta a sua classe for, mais oportunidades você tem, apesar de, na maioria das vezes, ainda estar abaixo dos homens. E também a gente poderia considerar uma tripla opressão em relação ao gênero, à classe e à raça, que anteriormente a Amanda Arlinda ela comentou sobre a mulher negra. É importante também considerar que o índice de desemprego ele é muito maior em relação para as mulheres. No ano de 2020, saiu uma pesquisa falando que as mulheres ultrapassam mais de quase 40% o índice de desemprego em relação aos homens. Isso também se dá muito por causa do absenteísmo, que geralmente tem muito preconceito, além de toda essa questão social, cultural, estrutural de contratar as mulheres, também tem essa questão do absenteísmo. E quando você pensa em contratar uma mulher, muitas vezes, indiretamente na entrevista, ele pergunta se você tem filho, se você pensa em engravidar, porque o recrutador ele já vê ali em você uma possível falta para levar o filho no médico, para ir em reunião da escola. Então, com isso, as mulheres, por vários fatores, incluindo esse, as mulheres têm muito mais questão de desemprego do que os homens. E quando elas acham um emprego, elas acabam sendo esses trabalhos que são marginalizados pela sociedade, que são os trabalhos que ninguém quer, que os homens acham que não são para eles, ou que são trabalhos afeminados demais para eles estarem fazendo. Então, tudo isso vai contribuindo para a mulher ter essa jornada tripla, que é além de cuidar da casa e cuidar dos filhos, ela quer ir para o mercado de trabalho, mas muitas vezes ela acaba se submetendo a esses trabalhos que são um pouco indesejados pela maioria da população. E é importante também considerar essa comparação entre a mulher mais pobre, quando ela é de classes mais inferiores, ela é muito excluída da sociedade. Então, no artigo que eu li para poder estar fazendo esse trabalho, a autora fala que muitas vezes a mulher jovem, ela engravida não por falta de métodos contraceptivos, ou por não saber, ou por acidente. É claro que tem o índice que acontece isso, mas que muitas vezes elas engravidam porque elas querem ter alguém que elas possam focar, já que toda a sociedade exclui elas. Então, a família, ela passa a ser o centro. Só que com isso, ela engravida muito nova, por ela não ter muito recursos financeiros, ela não consegue estudar, ela não consegue se qualificar, e com isso, ela vai sempre nesse ciclo de conseguir só empregos ou temporários, ou que remuneram pouco, e aí essa jornada de cuidar do filho, do emprego, vai se tornando cada vez mais desgastante. Já as mulheres de classe mais alta, elas têm mais oportunidades, elas podem se dedicar mais ao estudo, sair do ensino médio para uma faculdade, fazer um intercâmbio. Com isso, elas conseguem se qualificar mais para poder entrar no mercado de trabalho em cargos mais altos,
ainda assim ganhando menos do que os homens, só que com isso, como ela consegue entrar em cargos mais altos, muitas vezes ela consegue pagar uma babá, ela consegue pagar uma empregada, então ela não sofre tanto com essa questão da jornada tripla, porque aí ela chega em casa, tá tudo pronto, os filhos estão todos cuidados, ela tem que só ficar ali, às vezes, um tempinho com a criança, até a criança dormir, então ela não sofre tanto quanto a mulher que tem menos recursos financeiros. E a tripla jornada em si, ela começou porque as últimas gerações, elas estão muito mais ativas em várias questões. A questão do voto, a mulher ter o direito ao voto, a igualdade entre salarial e entre vários outros aspectos, a entrada da mulher no mercado de trabalho, para ela conseguir ascender só pela sua qualificação e não deixar o gênero atrapalhar. Então, assim, a mulher, a partir do momento que ela quis entrar, ela foi, lutou e conseguiu. Só que a sociedade que a gente vive, ela é muito machista. E ela tem a ideia de que a mulher, ela precisa e ela deve ser dona de casa. Que a mulher, se ela quiser sair para trabalhar, ela pode, mas que ela vai precisar conciliar suas tarefas domésticas, a maternidade. Então, acaba que a partir do momento que a mulher decide sair para o mercado, sair de casa para entrar no mercado de trabalho, a sociedade cria essa tripla jornada para ela. Porque ela chega em casa, ela vai ter que fazer tudo, ela vai ter que cuidar dos filhos. Às vezes ela tem um parceiro, às vezes ela não tem. E às vezes quando ela tem esse parceiro fala, não, eu sou o homem da casa, eu sou o provedor, você está trabalhando, mas é você que tem que fazer as tarefas. Então, ela acaba se sobrecarregando com isso. E essa sobrecarga de estar sempre indo bem no emprego, se superando, porque ela sabe que, por ser mulher, ela já tem vários pontos desfavoráveis em relação a ela. Aí chega em casa, tem tarefas domésticas, tem o filho para cuidar, para se preocupar, essa tripla jornada acaba sobrecarregando demais a mulher. E com isso, ela tem consequências físicas e emocionais muito grandes. Entre elas, a diminuição da qualidade de vida, porque como ela tem todo esse trabalho, ela não tem tempo para ela não tem tempo, às vezes, de se alimentar. Isso, a longo prazo, ela vai desgastando a pessoa. Ela também pode desenvolver altos níveis de ansiedade, que pode fazer ela comer demais, que pode gerar uma obesidade, pode fazer ela não comer, o que pode gerar outros problemas. Então, assim, tem várias consequências físicas de saúde que essa tripla jornada traz para as mulheres. Tem outras doenças também, não só a ansiedade, mas como cardiovasculares, que é o infarto, o AVC. E aí eu trouxe até essa imagem, que é de uma matéria de 2018, que fala que 45 mil mortes foram por infarto, e que as mulheres estão muito suscetíveis a isso, porque elas estão nessa tripla jornada que é altamente estressante e que pode gerar esse infarto, esse AVC. Então, assim, a gente tem muitas mulheres morrendo, às vezes subitamente, por causa dessa tripla jornada. Então, é muito importante a gente ter consciência disso e ver o que a gente pode fazer para estar ajudando e para não se deixar sobrecarregar tanto. Uma outra consequência também dessa tripla jornada, às vezes, é o divórcio, porque às vezes, como a mulher não tem tempo de nada, às vezes o próprio marido, ele vê que a mulher não está tendo tempo, ele não pensa, às vezes, em ajudar ela para eles poderem ter mais tempo juntos, ele simplesmente desiste e pede a separação, ou às vezes a mulher mesmo, ela já tem tanta coisa na vida dela, que mais uma coisa para ela se preocupar não dá naquele momento. E ela não vê a perspectiva de mudança, então ela acaba pedindo o divórcio. Então também é mais uma consequência dessa tripla jornada. E assim, é uma coisa muito complicada, que às vezes não está na alçada da pessoa naquele momento, mas ela precisa entender que se ela está muito sobrecarregada,
se ela começar a ter consequências físicas, ela precisa reconhecer que ela está sobrecarregada e que está tudo bem, que você não precisa aguentar fazer tudo, que você pode pedir ajuda. A gente gosta, assim, particularmente mulher, eu, no caso, a gente gosta muito de ter o controle das coisas. Então, abrir um pouco a mão desse controle, deixar, começar a delegar tarefas. Se você tem uma coisa que você sabe que outra pessoa pode fazer, passa para essa pessoa, tira isso de que a pessoa não vai conseguir fazer, só eu. Tenta deixar um pouquinho para as pessoas poderem te ajudar também, é importante. Rever as suas prioridades, porque às vezes você está naquela situação e quando você para realmente pensar o que você quer, os seus objetivos de vida, eles não estão condizentes. Então é muito importante isso, você traçar o seu plano para ver se realmente isso que você está passando nesse momento vale a pena. E tentar achar um apoio, que seja um parceiro, um amigo, um parente, mãe, pai, você tentar achar alguém que te ajude. Às vezes a cuidar do filho, a fazer uma comida, às vezes um dia para você que seja, só para você ter mais esse tempo livre para você, porque isso é muito importante, é uma questão de saúde também. E por fim, eu trago a indicação de filme que retrata essa questão da mulher em cargos mais altos, que tem essa tripla jornada. O filme é O Senhor Estagiário, ele está disponível na Netflix até dia 31 de março, se eu não me engano. E a protagonista é a Anne Hathaway, que inclusive fez O Diabo Veste Prada. E no filme conta a história de que ela criou uma empresa de moda aos seus 18 anos, e a empresa ela fez muito sucesso e cresceu muito rápido. E com esse crescimento, ela viu a oportunidade de estar expandindo, e aí ela começou a viver para aquilo. Só que ela tinha um marido e tinha uma criança pequena. E ela chega numa hora que ela percebe que ela não está dando conta, que ela está só focada na vida profissional e que o resto da vida dela, ela não está dando a atenção que ela deveria. Ela não vê o filho porque ela chega, o filho está dormindo, ela sai, o filho está dormindo ainda. E ela percebe que ela não quer abrir mão de nenhuma dessas partes e que ela precisa arrumar uma forma de conciliar tudo isso sem que ela se sobrecarregue e que ela consiga conciliar tudo da melhor maneira possível, sem deixar de dar atenção para o marido, sem deixar de passear com o filho, mas também não deixar a empresa que está em super ascensão parada. Então, acho que ele é um filme muito tranquilo, muito divertido, que mostra essa situação. Bom, e para concluir nosso trabalho, a gente percebeu que desde sempre as mulheres vêm sofrendo muitas dificuldades a partir do momento que elas entram no mercado de trabalho, mas também que estão tendo constantes evoluções, tem os programas de trainee, as empresas estão fazendo bastante políticas. Assim, ainda falta um longo caminho pela frente, mas a gente já conseguiu muitas melhorias. E agora, com a pandemia, toda a situação, acho que do mundo todo, mudou muito, e com isso a gente teve que se adaptar a esse novo normal, que a gente está chamando, né? E com isso, acredito que isso tenha atrasado um pouco essas evoluções, mas que depois que a pandemia acabar, a gente vai ter muitas melhoras que foram testadas durante a pandemia e que vão ser implantadas após ela terminar. E também houve um aumento muito grande das causas feministas depois que teve a troca de presidente. As pessoas começaram a ficar muito mais ativas nessas causas, em defender a igualdade de salário, de gênero, de tudo. Então, acho que isso foi muito importante, porque além dessa causa ajudar em várias coisas, ela também ajudou a criar uma consciência em grupo de que isso é uma coisa necessária a se falar. Essas são as nossas referências, e muito obrigada. This video isn't perfect. I may say some things wrong, but my intention and the message remain the same. I was just in a country where I noticed something unusual. Outside on the streets, almost everyone I saw were men. Men, men, men.
And when I saw all of this, I couldn't help but ask myself, where are the women? To answer this, I have to share with you a truth. I believe that women are equal to men in intelligence, in capability, in worth. But this, unfortunately, is not the reality in many countries around the world. But in general, I do not think that women are given the same safety, opportunities, and freedoms as men. And this street is evidence of that. Women are often more restricted than men. That's a fact. From speaking with local women, I heard their positive stories, breaking stereotypes, traveling, and even staying single. Change is happening! But I also heard their struggles, struggling with access to education, to go outside without being harassed, or being allowed to be financially independent. We're the exception, not the norm. Many girls here get to succeed and thrive, but it's harder for them. Because we were born women. There are lots of reasons you don't see many women on the streets. Our families can be overprotective. They worry about our safety because they don't want us to be stared at or harassed. Families are also scared to lose their honor. If they simply go out past dark, it's shameful and can be considered whorish or loose behavior. And the simple act of staying out late can ruin the reputation of an entire family. This is an issue across all ages and all classes, but not all genders. But of course, this rule does not apply to us men. Almost all women here have a curfew. In Pakistan, there's something called benevolent sexism that exists. As a woman, people make us uncomfortable for doing simple things like going for a run or riding a bike or going to the market alone. When people are expecting to have a baby, they hope for it to be a boy and not a girl because girls are considered to be burdened. And just because you don't live here in Pakistan doesn't mean it's not happening near you. And I think the message they all want to share is very simple. We want to be able to live the same lives as men. The same opportunities, the same rights. We want to be able to go out with our friends at night without our families worrying about our safety. We want to travel, and sometimes even alone. We want access to education. We want to be able to leave the house without having to ask for permission. We want to be able to walk safely on the streets. We want to experience true freedom! And while change is happening, it's not happening fast enough. There are still millions, if not billions, of women without access to education, employment, or even the joys of a simple run outside. Will women ever have the same rights and freedoms as men? I don't know, but I do know that we each have a responsibility to make this change happen faster. And the more small steps we take, the faster they will become big ones!